Sejam todos mais uma vez bem-vindos a este humilde canal. Continuando aqui então, questões e conflitos da vida. Aqui nós já falamos, sobre por que estou aqui. Falamos sobre ansiedade, falamos sobre solidão, falamos sobre diversas coisas, sobre a culpa, E no último vídeo nós falamos sobre inferioridade e autoestima, Só consertando algo que eu disse aqui, que nós temos que ter autoestima, Mas não autoestima excessiva, aquela que prejudica, aquela que faz a gente ficar soberbo, E orgulhoso, querer ser melhor que todo mundo. É a autoestima adequada. Então, na palavra de Deus, nós encontramos isso aí. Ela nos dá a direção, foco, para nós não cairmos na inferioridade ou na autoestima elevada, onde prejudica. Hoje nós vamos estar falando sobre enfermidade e luto. Vou estar falando aqui um pouco, no começo agora aqui sobre o escritor deste livro, a experiência que ele teve, José Humberto de Oliveira. Vamos lá. Talvez esses sejam os dois maiores problemas da raça humana. Digo isto porque são duas situações que, independentemente de qualquer posição econômica ou social, atingem todas as pessoas, deixando-as totalmente impotentes. Aos 14 anos de idade, tive de conviver com o triste desfecho de longos anos de enfermidade do meu pai, resultando no seu falecimento. Para toda a família, não foi nada fácil, ainda mais pelo fato de que nenhum de nós tinha, naquela época, experiência de salvação por meio de Jesus Cristo e, consequentemente, o consolo por meio do Espírito Santo. Situações como essas foram tratadas nas Escrituras e abordadas pelo nosso Senhor. A maneira como os cristãos devem se portar diante de tais ataques ao ser humano é o que vamos estudar nesta meditação. Então, vamos estar falando aqui sobre enfermidade. Quando se fala em enfermidade, duas são as perguntas feitas nos círculos evangélicos. A doença é consequência do pecado? O cristão fiel fica doente? Para responder a essas perguntas, refletimos sobre a vida de duas pessoas, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento, Jó e o apóstolo Paulo. 1. A enfermidade na vida de Jó. Jó 2. Lemos o seguinte relato sobre a enfermidade de Jó. Jó capítulo 2, versos 7 e 8. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. A Bíblia relata que esses tumores atingiram todo o corpo de Jó. Alguém poderia pensar que Jó estava em pecado. Há quem entenda que doença na vida do crente é sinal de pecado, baseando-se em Tiago 5,15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. O importante é destacar o caráter de Jó, mencionado nos textos de Jó, capítulo 1, verso 1 e 8, e 2 e 3, ou seja, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. É bom entender muito bem o que Tiago nos disse. Ele não falou que toda doença é consequência do nosso pecado, e sim, que se houver cometido pecados, esses serão perdoados. Agora vamos falar sobre a enfermidade na vida de Paulo. Paulo sofria uma enfermidade física que possivelmente atingiu seus olhos. Existem referências bíblicas que demonstram a enfermidade de Paulo. Gálatas capítulo 4, versos 13 e 15.
Vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Teriam arrancado os próprios olhos para me dar. 2 Coríntios 12:7. Para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Paulo entendia que a enfermidade em sua vida cumpria os propósitos divinos. No primeiro caso, ele fora pregar o evangelho aos Gálatas por ter adoecido. No segundo caso, o propósito desse espinho na carne, uma doença, era mantê-lo humilde. Tanto é que ele por 3 vezes pediu ao Senhor que o livrasse desse espinho, mas ouviu de Deus: a minha graça é que basta para você, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Com esses dois exemplos, o de Jó e o exemplo de Paulo, não podemos dizer que sempre uma enfermidade é consequência de pecados. Mas também não podemos negar que em alguns casos isso ocorre. Também vimos que um cristão fiel e sincero pode ficar doente a fim de cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Então, no caso de Jó, Deus permitiu mesmo ele sendo fiel, sincero, ficar doente a fim de cumprir um propósito ali de Deus, né? E vemos no caso o apóstolo Paulo que teve ali, né, uma enfermidade ali, né, permitida ali para ele pregar a palavra de Deus, para ele buscar mais a Deus e para ele manter ele humilde também, acredito assim, né? Vamos falar sobre o luto agora. Como vimos, nem sempre Deus cura as pessoas. Em alguns casos, Ele permite que a enfermidade continue para que nisso o seu propósito para a vida do crente seja atingido. Deus, muitas vezes, permite que a pessoa venha a falecer devido a doenças ou fatalidades para com isso trabalhar na vida dos familiares. No meu caso, foi devido à ausência do meu pai, que a minha família buscou a presença de Deus, Pai, que causou transformação na nossa vida. Graças ao Senhor por isso. Mas, o que a Bíblia fala sobre o luto? Podemos aprender algo em meio a situação como esta? A Bíblia diz que sim, conforme podemos ler em Eclesiastes, no capítulo 7, verso 1 e 4. A boa fama é melhor do que o bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa dos lutos, mas o dos insensatos na casa da alegria. Salomão afirma que o momento de luto deveria nos fazer refletir sobre a brevidade da vida e por isso que devemos levar tal conceito em consideração. Ninguém vive pensando em morrer, mas é fato que a morte vai nos atingir. Diante de tal realidade, precisamos constantemente avaliar a nossa vida diante de Deus para, ao partirmos daqui, irmos morar na casa do Pai. É por isso que o coração dos sábios está na casa do luto, pois é lá que as pessoas estão sensíveis para ouvir a voz de Deus. Devemos entender o luto como um momento de refletir acerca da brevidade da vida e analisar como estamos nos portando diante de Deus. Então aqui, Salomão falou sobre a morte, né, que é melhor ir a um lugar onde há luto do que uma casa onde há banquete, porque ali se vê melhor a sinceridade, né, os vivos aplicam o seu coração, né, as pessoas estão mais sinceras ali, mais um coração mais quebrantado, vamos dizer assim. E
também vimos aqui um relato aqui do escritor desse livro falando que devido à ausência do pai dele, então a família dele buscou mais a Deus, né? Com o pai dele vivo, eles não buscavam tanto a Deus. Como Jesus tratou essas duas situações, ou seja, a enfermidade e o luto? Jesus enfrentou enfermidade e luto em seu ministério. Ele curou muitas pessoas e até ressuscitou algumas. Mas existe um episódio em sua vida que é bem pertinente estudarmos: a enfermidade e a morte de Lázaro. João 11. Observe as seguintes situações nesse capítulo. Lázaro estava enfermo. Verso 1. Jesus disse que essa enfermidade seria para a glória de Deus. Verso 4. Jesus, ao saber da enfermidade do amigo, ficou ainda 2 dias onde estava. Verso 6. Jesus tinha um propósito na vida dos discípulos com este episódio. Verso 15. Quando Jesus chegou, havia 4 dias que Lázaro fora sepultado. Verso 17. Jesus chamou a atenção das pessoas para a vida eterna. Verso 25. Jesus ficou comovido ao ver Maria chorar. Verso 33. Jesus chorou diante do sepulcro de Lázaro. Verso 35. Nesta ocasião, Jesus enfrentou o problema da enfermidade, compreendendo que existia um propósito divino maior do que as pessoas poderiam imaginar. A ênfase de João é mostrar os sinais que indicam que Jesus é Deus e somente Deus pode interferir naquilo que para os homens é impossível, fazer a vida voltar ao corpo. Mas também vemos que Jesus tinha emoções e se comoveu ao ver Maria chorar e ao ver o lugar onde seu amigo estava sepultado. Diante do exposto nesse tópico, as enfermidades fazem parte do propósito para a vida do ser humano, repreender pecados cometidos ou promover a glória de Deus. O luto deve ser uma oportunidade de testemunhar às pessoas sobre a vida eterna. Então aqui está falando um pouco mais sobre esse tópico, que as enfermidades podem sim fazer parte, né, de um propósito, né, vamos dizer assim, de algo onde Deus quer chegar com tudo isso. Então a enfermidade pode sim vir acompanhada por um propósito de Deus, ou para repreender o pecado, ou para promover a glória de Deus, né? O luto deve ser uma oportunidade de testemunhar às pessoas sobre a vida eterna. Então aqui João, né, falando aqui sobre sobre quando Jesus chegou ali, né, a Lázaro ali, depois ali Jesus ainda ficou 4 dias ali, né, em Betânia, se não estiver enganado, onde estava o Samaria, não me lembro, recordo. Ainda ficou ali mais 3 ou 4 dias até chegar aonde que Lázaro estava. Mas João, a ênfase de João é mostrar, né, os sinais ali, tudo indica que Jesus é Deus. Somente Deus pode fazer aquilo que é impossível aos homens. Então vamos ao tópico 4. Como podemos ajudar os que sofrem? É muito difícil para as pessoas enfrentar qualquer uma dessas situações, tanto a enfermidade quanto o luto. Precisamos, como crentes, auxiliá-las nesse processo com muita paciência e sabedoria. No caso de visitas a hospitais, não devemos ficar muito tempo com os enfermos. Precisamos ter um tempo de qualidade com eles. Existem pessoas que ao fazer uma visita ficam falando, quando na verdade o que eles querem é uma demonstração de carinho, o que nem sempre se expressa verbalmente. O hospital não é lugar de ficar puxando a orelha das pessoas, mas sim de demonstrar compaixão. Também no caso de funerais, o mesmo cuidado é necessário. Tem gente que vai
a esses lugares somente para falar sobre o falecido, às vezes até falando mal, quando na verdade precisamos levar consolo aos que sofrem. Veja o exemplo de Jesus no episódio de Maria, Marta e a morte de Lázaro. Observe os seguintes versículos que podem falar ao nosso coração e ao coração dos outros. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4. É Ele que nos consola em toda tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar aos que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Salmo 116, verso 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Apocalipse, capítulo 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então vamos à conclusão deste vídeo, mais esse tópico aqui, falando sobre enfermidade e luto. A conclusão. Certamente não esgotamos o tema enfermidade e luto. Além do sofrimento por eles causado, foram sugeridas algumas ferramentas a fim de que você possa socorrer alguém num desses acontecimentos. Caso tenha sido despertado para o ministério de apoio aos que sofrem, procure falar com seu pastor, que certamente ajudará a buscar maiores informações e meio de auxílio. Existem igrejas que já trabalham com o ministério de capelania hospitalar e aconselhamento de pessoas que sofrem. Quem sabe você pode iniciar um ministério desse em sua igreja. Que Deus abençoe. É isso aí. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Falamos aqui neste vídeo aqui sobre enfermidade e luto, né? Aprendemos aqui com dois personagens, com Jó no Antigo Testamento, com Paulo, né, no Novo Testamento, onde todos dois tiveram enfermidades, mas Deus permitiu sim, né, aquela enfermidade ali na vida de Jó, mas não era pecado de Jó, né, não era, mesmo em meio ali àquela tristeza, Jó permaneceu firme, e Deus sabia que ele ia permanecer firme, por isso permitiu aquela provação, e ele era temente a Deus. Então ele não era, aquela enfermidade não era por causa dos seus pecados, mas era assim para poder continuar, né? O demônio saber que Jó era um homem com caráter, que realmente se desviava do mal, e ele não tinha pecados para passar por aquilo. Ele era fiel. Mesmo sendo fiel, nós passamos sim por tribulações. E Paulo, no caso da enfermidade na vida de Paulo, né, isso também ajudou ele a manter o mais humilde, para ele não se vangloriar com a beleza, com as maravilhosas revelações que eram dadas a ele. Louvado seja Deus. Então que você possa, né, ter aprendido algo de bom com mais esse tópico aqui em questões e conflitos da vida, onde nós falamos sobre enfermidade e luto, né? Se você está passando por enfermidade ou o motivo de luto, saiba que Deus tem um domínio sobre tudo e todos, né? Deus é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus pode tratar, Deus pode curar, Deus pode trabalhar de diversas maneiras, em diversas situações, né? Através da enfermidade, através do luto, que nós possamos não perder a fé, não perder a esperança, porque Ele sempre está no controle de todas as coisas. Pai eterno, Deus amado, Deus poderoso, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado, Senhor, pela graça enviada, pela Tua misericórdia. Que a Tua mão esteja conosco, que a Tua mão esteja com essa pessoa que está ouvindo, vendo esse vídeo agora. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor, nas enfermidades, nas lutas, no luto, Senhor, nas perdas. Que o Senhor possa estar ajudando esta pessoa. Ajuda-nos para que nós também possamos ajudar, meu Pai.
Em nome de Jesus, que a tua mão santa, poderosa, possa nos guiar e nos salvar, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. E lembrando que o próximo vídeo nós vamos falar sobre desesperança e suicídio, né? Quantas pessoas desesperançadas, sem esperanças, e quantas pessoas, né, suicidando, tirando suas próprias vidas. Então vamos estar falando sobre isso. Louvado seja Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever neste canal. Não se esqueça também de dar o like, compartilhar. E se você quiser comentar também, dizer algo nos comentários, fique à vontade. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Louvado seja Deus.